Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que este vai postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se, clicar no sininho. Pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Bom, por conta de João 9 não ser muito grande, eu já vou estar lendo e fazendo a interpretação. Cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e me vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Indo a um dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, e agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou que lhe tenham aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mas bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisso, pois, está a maravilha,
que vós não saibais de onde ele é. Me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu, o Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já os tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Só até aqui. Então, irmão, aí nós podemos perceber aqui nessa passagem, Jesus Cristo, ele chegou até um determinado lugar, e quando ele chegou nesse determinado lugar, ali havia um homem cego de nascença. Então os discípulos de Jesus, eles começaram a perguntar para ele: Senhor, por que esse homem está nessa situação? Porque ele é cego? Foi por causa que ele pecou ou por causa do pecado dos seus pais? Aí Jesus falou: não é. Nem ele nem os seus pais pecaram. Ele não está desse estado por causa que ele ou seus pais pecaram. Mas ele está assim para que o poder de Deus se mostre através dele. Então eles creram. Aí depois Jesus, o que ele fez? Ele cuspiu no chão, ele fez o lodo, e desse lodo ele passou no olho daquele cego de nascença, e ele imediatamente começou a enxergar. Depois Jesus, ele fez o lodo, passou no olho dele, ele imediatamente começou a enxergar. E aí Jesus, ele diz depois ainda: Eu devo fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E ele ainda diz: E enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí depois o que aconteceu? Ele foi curado. Então ele começou a andar aquele cego de nascença, e as pessoas que haviam visto ele no estado que ele estava começaram a se perguntar: como é que esse homem está nessa situação agora? Como é que esse homem ele conseguiu ver agora? Antes ele não via o que aconteceu com ele. Então seus familiares e algumas pessoas que passavam e viam ele cego começaram a se admirarem. Aí levaram ele até os fariseus e toda a corte lá dos judeus. Eles começaram a interrogar aquele homem e falar: o que você diz a respeito daquele que curou os teus olhos? Aí ele fala: eu digo que ele é um profeta. Aí depois de uma longa conversa, ainda eles não acreditaram no que aquele homem havia falado. Chamaram seus pais, ou seja, eles não acreditavam que ele era cego. Então ele chamou seu pai e sua mãe e perguntaram: Senhor, esse menino é mesmo cego desde o seu nascimento? Aí eles falaram: ele é cego sim desde o seu nascimento, mas como agora vê, nós não sabemos responder. Eles falaram isso porque eles tinham medo, porque havia um decreto que todo aquele que confessasse que aquele homem era Jesus Cristo, ele seria expulso da sinagoga. Então eles não quiseram fazer isso. E ele começou a falar. Uns começaram a dizer: ele é um pecador. Outros começaram a dizer: como é que um pecador pode fazer tão grandes sinais? E esse começou a estar causando uma divisão entre o povo. Então ele falar essas palavras acabou que dividindo aquele povo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a falar: dê glória a Deus, porque esse homem que te curou é pecador. Aí eles falaram: se ele é pecador, eu não sei se ele é, mas eu sei de uma coisa, que ele me curou. E ele falou: então, se ele é pecador, se ele não é pecador, eu não sei, mas eu sei que foi esse homem que me curou. Então nós podemos perceber. Aí eles tornaram a perguntar: mas o que tu dizes dele, como ele curou verdadeiramente seus olhos? Aí ele falou: eu já disse para vocês o que ele fez, será que vocês também estão querendo ser seus discípulos? Aí eles falaram que queriam ser discípulos de Moisés, e depois de mais um pouco de diálogo, eles expulsaram aquele homem de lá. Aí Jesus encontrou ele
Aquele homem, então, ele crê em Jesus, não é verdade? Jesus, ele começou a perguntar. Jesus, ele perguntou para ele, você crê no Filho de Deus? E ele falou, Senhor, mostra-me quem ele é para que eu creia. Aí ele falou, sou eu, estou aqui diante de ti. Então ele começou a adorá-lo. Aí ele falou para os fariseus que ali estavam, eu vi o mundo para que aqueles que veem não vejam, e aqueles que não vejam, vejam. Eles falaram, nós somos que não vejam, e Jesus falou, se vocês não vissem, os seus pecados seriam perdoados, mas porque vocês veem e entendem, o pecado permanece com vocês. Bom, isso eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo seja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.